Boa tarde. Estamos ao vivo com o Bate-Papo FGV em sua edição em São Paulo. O programa debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Nossa conversa de hoje será com o professor Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimento da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Apesar de haver registrado sucessivos superávites na balança comercial nos últimos anos, sendo que em 2017 chegamos a quase 67 bilhões de dólares, tem-se a sensação que o Brasil ainda é muito dependente das oscilações do câmbio e do humor dos preços internacionais de commodities. De fato, uma pesquisa produzida pelo Centro mostrou que houve um processo de desindustrialização pelo menos nos últimos 40, 50 anos, que provocou essa mudança de posição. Isso é uma análise dentro de uma perspectiva histórica. Lucas é engenheiro químico, com doutorado em economia pela EPGE, também da Fundação Getúlio Vargas, e essa formação proporcionou uma experiência que conjuga variáveis econômicas, geografia econômica e organização industrial, que são temas importantes para debater o assunto de hoje. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite. A primeira pergunta que eu queria ver é o seguinte, se as preocupações, o Brasil teve preocupações com muitas demandas internas, né, nesse período da pesquisa, né, como o controle da inflação nos anos 90, agora temas de reforma tributária, etc., estabilização da moeda também, assim, tudo. Essa preocupação com o lado interno, com as demandas internas, assim, influenciaram essa mudança de matriz, digamos assim, dos últimos 40 anos, assim, que possibilitou que a gente passasse a ser mais dependente de commodities, assim, menos de produtos industrializados? Como é que você analisa essa relação? Bom, primeiramente, obrigado, Rui, pelo convite. É um prazer estar participando desse programa aqui da escola, prestigiando aqui essa iniciativa como professor. Olha, falar da questão da inserção internacional, né, do Brasil é um tema que, de fato, requer uma análise talvez um pouco mais ampla, não só no sentido dos vários fatores, né, que influenciam essa pouca inserção, digamos assim, do comércio internacional que o Brasil tem, internacionalmente falando de forma geral, como também uma questão temporal, né? Então a gente costuma muito avaliar, fazer análises, a gente costuma ler muito em jornal, etc. Análises de certa forma tanto quanto simplistas, eu diria que curto-prazistas, né? Uhum. E de fato a gente sente um pouco dessa falta de uma análise um pouco mais talvez estrutural, né, da questão. Então, por exemplo, você citou a década de 90, que sem dúvida nenhuma foi uma década de reformas importantes para o país, né, principalmente relacionada à questão da estabilidade econômica, com o Plano Real, né, controle da inflação, etc., que certamente foi um fator positivo, né, no sentido, fazendo um link aí com a questão da inserção internacional, no sentido de atração de investimento e etc., de maior previsibilidade da economia brasileira. Mas eu diria que exatamente nessa questão da inserção internacional, certamente o principal fator, né, dessa década de 90, sem dúvida, foi a abertura econômica promovida pelo presidente Fernando Collor de Mello, né? Esse, sem dúvida, foi o grande, digamos assim, o ponto de inflexão, né, na nossa trajetória, digamos, de inserção internacional, que, digamos, foi um avanço significativo, mas ainda deixou muito espaço, né, para uma reforma ainda mais profunda. Correto. Então, sim, a década de 90 foi positiva no sentido da inserção internacional, mas ainda temos um grande dever de casa a ser feito, né? Foi parte do caminho, resta complementar essa reforma. O que falta para complementar essa reforma, na tua opinião? Pois aí vem a grande questão, né? Que tudo isso se relaciona com a questão da baixa produtividade da economia brasileira, com a questão histórica, né? Já há 4 décadas de perda de participação da indústria de transformação no PIB nacional, né? Que tem a ver com todas as transformações que vêm ocorrendo nesses últimos 40 anos no mundo, né? E que, infelizmente, o Brasil não conseguiu acompanhar, tá certo? Então, por exemplo, quer dizer, o que resta fazer, né? A gente tinha e ainda tem uma estrutura tarifária
que, principalmente quando você fala de cadeias globais de valor, inserção em cadeias globais, que é o grande tema hoje, né, do comércio internacional, um dos grandes temas, a gente muitas vezes tem dificuldade de entender por que o Brasil não conseguiu se inserir, né, nessa onda de fragmentação, da chamada fragmentação internacional da produção. Então, mesmo com a reforma tarifária, né, ocorrida em 91, no começo da década de 90, com o presidente Fernando Collor, houve sim uma forte redução na tarifa média aplicada de importação pelo país, mas a estrutura tarifária, né, do Brasil, ela permaneceu, digamos assim, pouco propícia a uma inserção em fragmentação internacional. E aí eu vou tentar explicar um pouco melhor, né? O Brasil hoje pratica, Brasil, Argentina, né, e os demais países do Mercosul, porque a gente tem uma tarifa externa comum, então nossa estrutura tarifária é muito semelhante, quer dizer, a média foi reduzida, mas a estrutura, quando eu falo da estrutura tarifária, eu quero dizer as tarifas que são aplicadas para os diferentes estágios de produção. Então eu falo de um bem intermediário, eu falo de um bem de capital, eu falo de um bem final, eu falo de uma matéria-prima, né? Então quando você combina, né, e você olha o perfil dessa estrutura tarifária de acordo com os estágios de processamento, você observa que o Mercosul, né, e o Brasil e a Argentina em particular, que são os dois grandes países, são hoje uma grande jabuticaba, né, no comércio internacional em termos da sua estrutura tarifária. Então o que eu quero dizer? Antes da década de 90, então portanto antes dessa reforma tarifária, o mundo, o Brasil, a Argentina e o mundo como um todo, principalmente os países em desenvolvimento, eles praticavam a chamada escalada tarifária, né? Então a escalada tarifária, o que é? É você colocar uma tarifa de importação crescente de acordo com o estágio de processamento da cadeia produtiva de um bem. Então a ideia é que você vá aumentando essas tarifas, tá? Até você chegar no estágio final, que é a produção do bem final, com a tarifa mais alta. Então você começa com a tarifa baixa e vai aumentando, portanto você tem esse nome escalada. Que era uma né? forma de proteção, inclusive, da indústria local. Que era uma forma de proteção e que, na verdade, é uma estrutura que incentiva o que a gente chama de adensamento das cadeias domésticas. Então, antes da década de 90, estou falando aí da década de 80 e etc., né? Os países em desenvolvimento, particularmente, eles praticavam esse tipo de estrutura porque eles praticavam políticas de substituição de importação, porque naquela época se tinha a ideia de que era importante produzir tudo localmente para o país se tornar próspero, se tornar desenvolvido, né? A década de 90 é certamente um grande turning point nessa história, né? Porque na década de 90 você tem a chamada explosão da fragmentação internacional da produção, consequência do progresso tecnológico, né, principalmente relacionado a telecomunicações, que viabilizou as técnicas de gerenciamento à distância, e também pela forte redução dos custos de transporte. Então você tem o chamado processo de offshoring. E também né? teve a questão do início oficial da OMC, né, em 94. Em 95 começa a OMC. Na verdade, a OMC ela incorpora o GATT, né, que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que veio lá desde 47, e cria-se oficialmente uma instituição chamada OMC, e aí você tem os vários acordos que foram resultantes da rodada do Uruguai, acordo de antidumping, acordo de subsídio, enfim, uma série de acordos. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, essa estrutura da chamada escalada tarifária, que era praticada antes da década de 90 por vários países em desenvolvimento, com o advento, né, da chamada fragmentação internacional da produção e da globalização como um todo, né, das cadeias globais, esses países mudaram essa estrutura. O resto do mundo, digamos assim, mudou essa estrutura. E o que eles fizeram exatamente? Eles reduziram bastante as tarifas de importação dos chamados bens de capital e bens de tecnologia da informação. São chamados BIT e BKs. Eu estou falando aí de insumos produtivos, né? E por quê? Naturalmente porque toda a história das cadeias globais, fundamentalmente, ela se dá, né, no comércio de bens intermediários. Então, o que esses países que se integraram às cadeias globais, eles reduziram essas tarifas. O Brasil e o Mercosul, né, que vai junto, né, que você tem uma tarifa externa comum, ele não fez isso. Ele reduz a média tarifária com a reforma do Collor em 91, mas essa estrutura que é totalmente incompatível com o processo de integração em cadeias globais, ela permanece. Então o Brasil hoje, e o Mercosul, como eu havia dito, ele tem uma estrutura tarifária que é totalmente incompatível com integração em cadeias globais. Isso é apenas um aspecto, né? Tem vários outros aspectos, por exemplo, relacionados às chamadas barreiras não tarifárias, né? E eu falo de barreiras regulatórias,
eu falo de serviços, né, que ainda existem barreiras regulatórias também no setor de serviços, ou seja, o Mercosul, a gente vê muito em jornal, né, as pessoas falam, não, a gente tem que integrar o Mercosul nas cadeias globais, o Brasil, a Argentina, tal, etc. Mas quando a gente vai analisar um pouco mais a fundo os dados, a gente observa que, concretamente, pouco tem sido feito para que essa integração se torne, de fato, uma realidade. E eu imagino que esse adensamento tarifário, esse nome que você... Das cadeias domésticas. Ele não possibilita muita troca com outros países e, por consequência, também não possibilita troca de tecnologia. Exatamente. Né? De intercâmbio. Isso defasa e deixa a nossa indústria um pouco mais obsoleta. Eu estou errado? Exatamente. Quer dizer, esse é o movimento, né, que começa, esse movimento de fragmentação internacional. Quer dizer, o país fechado, por si só, já é uma situação ruim, justamente porque você compromete muito a competitividade dos bens produzidos internamente. Né? Por outro lado, a questão da fragmentação internacional, que tem essa explosão na década de 90, né, ela torna esse processo de isolamento comercial ainda mais pernicioso. Porque antigamente, basicamente todos os países produziam boa parte dos bens internamente, as cadeias eram adensadas. Né? Então você competia com um produto que era made in Brasil, com um produto que era made in México, um produto que era made África do Sul, Estados Unidos, Europa, etc. Hoje em dia, o Brasil continua parado nesse modelo de made in Brasil, né? E curiosamente, você lê os jornais, você vê o noticiário, as pessoas ainda continuam falando em adensamento das cadeias domésticas, né? Quando o mundo desadensou. Entendi. Então hoje você concorre com o made in Brasil, com um bem que é feito no mundo, com made in the world. Que era o que o pessoal chamava de regra de origem, né? Assim, tudo que hoje em dia, pelo que você está falando, não faz muito sentido, porque, por exemplo, um brinquedo, né? Assim, eu imagino que ele deve... Um carro, melhor. Um carro, ele deve ter cada componente vindo de um determinado lugar do mundo. Exatamente. Né? O exemplo típico do iPhone, né? Que é feito, ele é produzido, ele é montado na China, mas as peças vêm, né, de várias partes do mundo, né? Então você hoje agrega valor num produto em várias partes do mundo, né? Então o mundo está desadensado, você está produzindo, você está explorando vantagens comparativas a níveis de estágios de processamento, o que não era permitido no passado porque os custos de transporte eram muito altos e a questão do progresso tecnológico relacionado às técnicas de gerenciamento internacional e comércio de serviços impediam, né, não estavam no estágio ainda para propiciar esse fluxo, né, que é demandado, digamos assim, para o bom funcionamento dessas cadeias. Então, desculpa, pode continuar. Então o Brasil ele ficou parado nesse processo. Eu acho que hoje, digamos assim, a situação é um pouco melhor, né? Talvez com a mudança de governo ocorrida nos últimos 2 anos. A gente tem digamos assim, um apetite maior para negociação comercial, né? Isso também foi um tema que eu não mencionei ainda, quer dizer, o Brasil ao longo todo esse período, né, digamos de 91 para cá, quando o Mercosul foi fundado, né, nós estamos falando aí basicamente de 30 anos onde o Brasil, o único acordo de comércio significativo foi o Mercosul, feito pelo Brasil. Né? E enquanto nesse mesmo período você tem mais de 300 notificações de novos acordos de comércio ocorridos no mundo, né, notificados na OMC. E o Brasil não pegou esse bonde e o Brasil ficou preso na chamada aposta multilateral. Né? Então começamos a rodada Doha em 2001 e a orientação do governo do Partido dos Trabalhadores era, olha, vamos centrar todas as nossas fichas, né, no comércio, na negociação da rodada Doha, nessa negociação dessa rodada multilateral, porque com isso a gente consegue, digamos assim, uma abertura, de certa forma, menos traumática para a economia brasileira, uma abertura, mais acesso ao mercado aos nossos produtos agrícolas, esse era um tema fundamental e ainda é, né? E como a gente não conseguiu, como essa rodada Doha não foi para frente, a gente demorou a reconhecer esse ponto, certamente a gente chegou atrasado, né, nesse momento agora que a gente está querendo fazer as aberturas. Porque e tinha uma pauta também que é a proteção da indústria de serviços também, né, que estava dentro da rodada Doha, se eu não me engano. O tema de serviço na rodada Doha ele surge depois. Depois, né? Mas foi incluso na rodada. Ele foi incluso na rodada Doha pelos países desenvolvidos, aí vários países de desenvolvimento se recusaram, né, a tratar desse tema e foi aí que surgiu o chamado Trade and Services Agreement, que é um plurilateral, né,
que surgiu exatamente por essa demanda dos países desenvolvidos de desenvolvimento não quererem negociar serviços. Né? Professor, eu queria justamente fazer essa pergunta para você, porque esse impasse que você mostrou entre essa estrutura que você falou do escalonamento das tarifárias para a proteção do mercado interno, ele também se confronta com o aspecto regulatório do comércio global, né? Assim, também, como você mesmo falou, o Brasil tomou essa decisão de se manter fiel às estratégias das negociações multilaterais no âmbito da OMC. Lembrando ao internauta, o professor pode explicar isso direitinho, que tudo dentro da Organização Mundial do Comércio precisa ser acordado via consenso com todos os mais de 150 países, não sei quanto. Se um país não concordar, a rodada é interrompida, por isso que demora. E muitos estão indo, como você mesmo falou, para os chamados PTAs, né, que são os acordos preferenciais de comércio. Também que a gente vê muito entre União Europeia e Estados Unidos, Chile, pelo menos na América do Sul, a informação que eu tinha, não sei se está atualizada, é o país que mais assina esse tipo de convênio, é o país que, digamos assim, é o mais aberto do ponto de vista de comércio da América do Sul, pelo menos, né? E é o país que mais cresce, né, na América do Sul, na América Latina. E é o país que mais cresce e o país mais rico da América Latina. Né? Como que você apontou que realmente nos últimos poucos anos, assim, tudo com a mudança de governo, isso vem mudando, né, assim, tudo. Quais foram as mudanças que foram tomadas, assim, tudo que podem exemplificar essa mudança de atitude do Brasil em relação a esses acordos? Então, essa é uma boa pergunta. Quer dizer, o que mudou, né, nos últimos, que a gente percebe uma mudança sensível nos últimos 2, 3 anos aí da política comercial brasileira. O Brasil até então, até o último governo, vamos colocar até o final do governo Dilma, ele inicia ali no final do governo Dilma, para ser bem honesto, algum tipo de movimentação no sentido de abrir o Brasil aí, e o Mercosul, porque somos uma união aduaneira, temos que negociar em conjunto, né, para novas negociações. Né? Houve, já naquela época, já no final do governo Dilma, já havia, né, um diagnóstico de que o Brasil precisava avançar nessa agenda de acordos, né, preferenciais, porque a gente estava parado nisso. Né? Mas eu acho que a grande diferença que houve, né, primeiro, uma maior ênfase com esse governo nessa agenda, então a gente retoma, né, fortemente, aí, por exemplo, a negociação do acordo Mercosul-União Europeia, que está em discussão. Há quem diga que esse acordo não vai sair, né, por várias questões, inclusive relacionadas à própria indústria local brasileira, setores da indústria, como é o caso da indústria automobilística, né? Parcela dela não estaria favorável, né, às condições impostas na negociação. Questões relacionadas ao acesso de mercado agrícola na Europa também são questões polêmicas, né? Enfim, a gente não sabe se vai sair, mas já houve certamente essa mudança na conduta. A gente tem iniciativas também relacionadas à negociação de um acordo Mercosul-Canadá, né? Mercosul-Coreia do Sul, Mercosul-Japão, já existem conversações, né, digamos assim, nessa linha, e a gente também está negociando a ampliação do nosso acordo de cooperação econômica com o México. Tá? Então a gente tem tomado iniciativas interessantes. Também fizemos recentemente no próprio âmbito do Mercosul um acordo de compras governamentais, né, em nível subnacional, né, para estados e municípios, mas também são iniciativas interessantes. Então isso certamente já foi uma mudança significativa em relação ao que a gente vinha observando nas décadas passadas. Né? Eu acho que também um outro ponto que vale a pena ser mencionado é que finalmente a agenda regulatória entrou no debate das negociações comerciais no país. Né? Por muito tempo, o Brasil, o negociador brasileiro, ele estava lá focado nos instrumentos tradicionais do comércio internacional, que a gente chama dos instrumentos tradicionais do GATT, né? Seriam tarifas, cotas e subsídios. Né? Não que esses instrumentos não sejam importantes, mas a negociação regulatória que hoje predomina no mundo, no resto do mundo, porque o resto do mundo, em média, já tem tarifas muito baixas, né? Então passou a negociar outra, a agenda mudou, passou a negociar uma agenda regulatória, o Brasil também começa a avançar nessa agenda. Né? Então a gente hoje negocia nos nossos acordos, e está em pauta, inclusive, na negociação com a União Europeia, a questão dos serviços. Né? Então a negociação de serviços entrou, a gente negocia hoje acordo de serviço com o Peru, com o Chile, né? O próprio acordo de compras complementares do Mercosul também abrange serviços. A gente negocia barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias. Então essa agenda parece que finalmente entrou na agenda prioritária de negociações do governo, o que é muito positivo. Que bom, quer dizer, está ampliando-se um pouco esse escopo. Está ampliando o escopo, né?
Professor, uma pergunta que é o seguinte, a gente vê muito isso na imprensa, a gente estava conversando um pouco antes dessa entrevista começar, que é a visão de imprensa é muito de curto prazo, né? Sim. Tanto que eu até comentei com você de um amigo meu que é um jornalista, que ele falava que eu não aguentava mais, assim, no rodada Doha, porque a notícia era abrir a rodada Doha, fechava a rodada Doha sem compromisso. Então, por isso, a gente tem uma impressão, assim, tudo que o câmbio e a oscilação das commodities tem um peso forte para o desempenho do setor comercial brasileiro, né? Eu queria saber, na tua opinião, baseado nos estudos que você fez mais estruturais, até que ponto essas duas variáveis são importantes para explicar o desempenho da nossa balança comercial e do nosso comércio? Olha, no curto prazo, certamente, são variáveis importantes. Naturalmente, há uma correlação, né, entre câmbio, né, e comércio, tá certo? De curto prazo. E também, naturalmente, o Brasil é um país que é um significativo exportador de commodities, portanto, o preço das commodities vão influenciar, né, no saldo da balança comercial brasileira. Eu costumo dizer sempre o seguinte, quando a gente vai nos debates, inclusive com membros do governo, né, com pessoas que trabalham em governo, na área de comércio, é muito comum, e não é só no Brasil, tá? Vamos ser honestos, isso acho que é no Brasil, no mundo inteiro, né? As pessoas falam, não, olha, nos últimos 3 anos, o saldo da balança comercial brasileira foi de tanto, né? Positivo ou negativo. Quando é negativo, em geral, as pessoas não costumam muito comentar, né? Então, por trás dessa noção está a ideia de que exportar é sempre muito importante e importar nem tanto, né? E eu gosto de frisar, né, que o que está relacionado com competitividade, o que está relacionado com ganhos de produtividade, não é o saldo da balança comercial. No longo prazo, o que está correlacionado com produtividade e competitividade é a sua participação no comércio internacional, tanto do ponto de vista das importações, quanto do ponto de vista das exportações. Tá? Se há uma evidência sólida, né, e isso é mundial, relativa à questão do comércio internacional, é que países que importam muito, exportam muito também. Tá? Então, assim, não há como tornar o Brasil uma grande potência exportadora se não nos tornarmos também uma grande potência importadora. Essas duas coisas andam juntas. Uma noção bem contra-intuitiva. Exatamente. Né? Mas isso é uma coisa, isso que eu falei, isso está relacionado com os ganhos de competitividade e produtividade de longo prazo. Quer dizer, a inserção internacional, ela tem que se dar nas duas pontas. Né? Esse debate de que obtivemos um saldo de tanto positivo ano passado, obtivemos um saldo de tanto positivo ano que vem, entendeu? Isso é um debate que dá manchete de jornal, mas infelizmente ele pouco contribui para o debate, digamos, de mudanças estruturais que tanto a economia brasileira precisa. E como que está a participação brasileira no ranking de exportações e importações no comparativo? Muito ruim. Quer dizer, o Brasil hoje está entre as 10 maiores economias do mundo, né? E nós temos uma participação no comércio internacional da ordem de 1,3%. Né? Pouco, né? Então é muito pouco, tá, o que o Brasil participa no comércio internacional, não só no comércio de bens, como no comércio de serviços também. A nossa participação é ínfima e completamente desproporcional em relação ao tamanho da nossa economia. O Brasil hoje, num ranking de mais de 134 economias, ele está na última posição como o país mais fechado do mundo. Nossa. Tá certo? Então, assim, você pode pegar a métrica que você quiser, importações sobre o PIB, a média das tarifas de importação, você vai chegar à conclusão de que, de fato, há alguma coisa muito diferente, muito especial com o Brasil, né? E que precisa ser naturalmente trabalhada e melhorada. Entendi. Professor, você falou um pouco do comparativo do atual governo com o governo que se encerrou. E eu lembrei, quando estava me preparando para essa entrevista, que durante pelo menos os 2 governos Lula, houve uma prioridade muito forte no Brasil em fechar parcerias, que eu chamei de eixo sul-sul, né? Com países da África. Nós fomos muito para os países de língua portuguesa, né, Angola, Moçambique, países do Oriente Médio. Até o governo foi meio criticado também de fazer negócios com o Irã, com economias, com países de regimes ditatoriais, né, assim tudo. E no relatório da pesquisa que foi feita pelo Centro, em parceria com a Michan, aponta-se que um dos dilemas do atual cenário do comércio brasileiro é que esses acordos se revelaram
com baixo impacto econômico, né? Certamente. Existe alguma medida que está sendo tomada para reverter esse quadro não sei se seria o caso de manter esses acordos, mas ampliar também para outras economias que possam trazer mais valor agregado, digamos assim, para o Brasil? Sim, você está totalmente correto. Quer dizer, o início do governo Lula, ele marca, eu diria que, não que, vamos ser bem sinceros, não que o comércio internacional sempre tenha sido algo consensual, né, ao longo da história brasileira, no sentido de que a abertura econômica traz benefícios, né? Mas, marcadamente, no início do governo Lula, o que a gente observa é uma ideologização maior, digamos assim, da política comercial brasileira. E essa ênfase no comércio sul-sul, ela está dentro desse contexto, né? E o que a gente observa de mais preocupante é que toda a literatura econômica, né, da área de comércio internacional aponta, sugere, com dados, com estudos empíricos, que os maiores ganhos de comércio estão no comércio sul-sul, né? Não estão no comércio sul-sul, estão no comércio norte-sul, perdão, não está no comércio sul-sul. Tá? Então, as maiores possibilidades de ganho, em termos de fluxo de exportação, de acesso ao mercado, de acesso a novas tecnologias, está no comércio, né, sob o ponto de vista de um país em desenvolvimento, fazer comércio com um país desenvolvido, né? E, naturalmente, isso nem sempre é consensual, principalmente, digamos assim, pela discussão mais ideológica do comércio, porque parte do princípio que se eu vou negociar com um país desenvolvido, a minha base doméstica, a minha produção doméstica, ela não vai conseguir concorrer com bens tão sofisticados e com preços menores, né? É claro, né? Toda abertura comercial ela traz perdedores e ganhadores, né? Mas o que a literatura econômica aponta é que certamente os ganhos superam em muito essas perdas, que em geral são perdas de curto prazo. Entendeu? Uhum. Então, sim, houve essa movimentação, e o que a gente nota agora com esse novo governo é que a agenda, finalmente, ela passou a ser norte-sul, que é o correto. Então, o Brasil passou a priorizar, né, acordos, né, o Brasil e o Mercosul, com a União Europeia, que é muito bem-vindo. Uhum. Né? Como eu já falei, está na pauta Canadá, Japão, Coreia do Sul, México, né? México, que a gente tem um comércio interessante também no setor automotivo e etc., que são acordos, de fato, que vão mais nessa linha, né, do que a literatura econômica aponta como os acordos que trariam mais benefícios para o país. Entendi. Estamos com o professor Lucas Ferraz, da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, falando sobre a inserção da economia brasileira no comércio internacional. Você pode mandar suas perguntas pelas redes sociais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, eu estou com duas perguntas aqui de dois internautas. Um deles, o Eduardo, ele faz uma pergunta que eu também havia formulado na preparação, que é o seguinte: recentemente China e Estados Unidos estão meio que se estranhando do ponto de vista do comércio internacional, principalmente relacionado a tarifas de aço, etc. e tal. Então eu perguntei quais são os impactos para a economia brasileira em relação a esses conflitos, e o Eduardo pergunta também como a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode afetar a economia brasileira. E o Leonardo, também que está nos assistindo, obrigado, Leonardo, pergunta, ele faz uma observação que o nosso sistema tributário é caótico, ninguém entende, né? E como melhorias tributárias ou uma eventual reforma tributária, que muito tem se debatido esse ano, da necessidade do próximo governo enfrentar isso, podem melhorar ou fomentar mais o nosso comércio exterior. Muito bem, excelentes as perguntas, eu agradeço aos internautas. Com relação à guerra comercial, é uma grande, digamos assim, bola de cristal, né? A gente conseguir dizer exatamente o que vai acontecer. Mas eu acho que na altura dos acontecimentos a gente consegue já ter uma perspectiva, digamos assim, um pouco melhor, né? No começo dessa discussão, desse debate de guerra comercial, lá quando o Trump colocou as tarifas sobre o aço e o alumínio, porque até então ele vinha falando que ele ia fazer alguma coisa no comércio, ele começou tirando logo os Estados Unidos da parceria transpacífica, né? Ele nunca demonstrou simpatia à China, mas digamos assim que a primeira ação concreta, né, depois da retirada dos Estados Unidos da TPP, né, foi a imposição das tarifas sobre aço e alumínio, que não se pode dizer necessariamente que seriam tarifas contra a China, até porque a China não é um exportador significativo, né,
desses produtos para os Estados Unidos. Muito pelo contrário, os importadores significativos desses produtos são os grandes aliados americanos, né? Bom, dito isso, a gente não sabe exatamente o que o Trump está querendo com essa guerra comercial. Talvez nem ele mesmo saiba, né? Ora, ele diz que o problema é que ele quer diminuir o grande déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, que é significativo, da ordem de 375 bilhões de dólares. É um déficit forte, né? Uhum. Por outro lado, a gente tem que relativizar esse déficit com a China, até porque a gente sabe que, como a China é um país muito integrado em cadeias globais, basicamente 40% do que a China exporta para o mundo são produtos, são insumos, né? Bens intermediários que são produzidos em outros lugares do mundo. Então não são produtos chineses, necessariamente, né? Então se a gente já colocasse isso na conta, esse saldo certamente já se reduziria significativamente. Outra hora o Trump fala que o problema não é o saldo comercial, mas o problema é a política industrial chinesa, o chamado Made in China 2025. Né? Que ele quer combater isso, que a gente não pode deixar a China liderar, né, setores estratégicos, digamos, da indústria 4.0 no futuro e etc. E outras horas ele simplesmente fala que, olha, o problema não é esse, o problema é o roubo de propriedade intelectual, né? A China obrigar as indústrias americanas, as empresas americanas a transferirem o seu know-how para se instalarem na China. O fato é que a gente não vê empresa americana nenhuma reclamando, muito pelo contrário, né? As empresas americanas elas se beneficiam muito do mercado chinês. Se você pegar uma empresa como a General Motors, por exemplo, ela vende mais automóvel na China do que no próprio Estados Unidos, né? Que tem mais mercado, potencial. Tem um mercado enorme, né? E tal, etc. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que ele quer e, portanto, fica difícil saber o que vai acontecer exatamente. O que a gente pode dizer que aconteceu, né, e nesse sentido tentar extrair algum tipo de benefício para o país, com essa nova rodada de retaliações, esses 34 bilhões, né, que foram colocados, curiosamente, tá, massivamente em produtos, em bens intermediários, nós estamos falando de insumos industriais, né, que em última instância vai prejudicar mais os Estados Unidos do que a própria China, tá? Porque por conta da inserção em cadeias globais, né, em cadeias de bens intermediários e tudo que os Estados Unidos e a China estão inseridos, quer dizer, as exportações americanas são muito dependentes, né, dos bens, dos insumos que são provenientes da China e vice-versa, né? Mas a gente tem já de cara que mais de 60% das empresas que vão ser afetadas, que serão afetadas por essas tarifas em bens intermediários que foram colocadas pelos Estados Unidos, são empresas multinacionais, não são chinesas. Inclusive empresas americanas, né? Então, assim, é um contrassenso geral. A China é mais inteligente. Ela contra-ataca de uma forma mais estratégica, né? De uma forma a minimizar os impactos na sua economia e maximizar os impactos, né, políticos, digamos assim, na própria economia americana. Então, nessa última rodada desses 34 bilhões que os Estados Unidos colocou, basicamente, né, em insumos industriais, e a China retaliou de uma forma mais estratégica, a China retaliou, por exemplo, na soja. Ela colocou uma tarifa de 25% de importação, né, na soja americana. É claro que isso abre uma janela de oportunidade para a soja brasileira. Claro. Né? Ela colocou também tarifas de importação sobre a carne suína. Isso também abre uma janela de oportunidade para o Brasil. Milho, isso também abre janela de oportunidade para o Brasil, ou seja, mais produtos, digamos assim, por hora, relacionados ao agronegócio. Então o Brasil só está tendo uma posição, digamos assim, um pouco mais passiva nesse conflito. Ele ainda não está sendo afetado diretamente, mas também não está fazendo nada. Né? Agora, por outro lado, ainda ontem o Trump já disse que vai colocar a tarifa agora de 10% sobre 200 bilhões da China. Infelizmente, a China não tem como retaliar 200 bilhões porque ela só compra 130 bilhões dos Estados Unidos, né? Mas ela tem como retaliar de outras formas. Ela pode prejudicar a vida das empresas americanas que estão nos Estados Unidos, né? Ela pode atacar o comércio de serviços. A China importa 50 bilhões de dólares em serviços dos Estados Unidos, né? Boa parte disso é relacionada a turismo. Então ela tem também como contra-atacar. Agora, no final, eu não gosto muito de dizer assim, olha, o Brasil vai se beneficiar, isso vai abrir uma oportunidade, porque a tendência disso é uma escalada, né? Então você ataca, você sofre uma retaliação, você ataca de novo, você sofre uma retaliação. E quanto mais essa coisa vai andando para frente, ou para trás, se você quiser, né, no sentido mais irônico, a tendência é que o mundo comece a fazer isso também. E não só de uma maneira reativa aos Estados Unidos, tá?
mas também porque o que acontece? Quando você começa a fechar o mercado de duas grandes economias, você começa a gerar excedentes exportáveis. E a tendência é você ter desvio de comércio. É que esses excedentes exportáveis sejam redirecionados para outros lugares. Sim. E a tendência dessas outras regiões é também levantar, né, novas barreiras contra esses excedentes. Barreiras legais, inclusive, salvaguardas e etc. Que estão previstas nos acordos de comércio. Se você coloca a tarifa em bem intermediário, a tendência do industrial americano, do produtor do bem final, é também pedir proteção, porque o insumo dele ficou mais caro. E aí ele não consegue concorrer com o produto importado. Então, na verdade, você tem uma escalada enorme aí que, no final das contas, não vai beneficiar ninguém. É importante a gente deixar claro, não há ganhador em guerra comercial. Entendeu? Eu fico pensando agora, surgiu essa pergunta, antes de que você responda a questão do sistema tributário brasileiro, que também é uma pergunta da internauta Marise Lemos também, que ela pergunta também em relação à redução de carga tributária para melhorar a produtividade dentro das empresas, né? Me ocorreu uma coisa que é a seguinte, que nos últimos anos a gente vem visto um discurso político baseado muito no nacionalismo, né, que justificou um pouco a eleição do Trump, que justificou um pouco também a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia também, né, e também está um pouco chegando no nosso cenário eleitoral aqui também, de proteção realmente das indústrias nacionais. Ninguém está falando muito isso claramente no Brasil, mas sente-se um pouco, né. Até que ponto esse discurso político ele bate de frente com a prática econômica que a gente está falando aqui de liberalização, quanto mais liberar, quanto mais troca, mais riqueza se troca, e essa questão de fechar também e provocar demandas políticas realmente de setores, assim, tudo para que os governos aumentem sua proteção. Não é meio contraditório? É bastante, quer dizer assim, talvez se a gente olhar os Estados Unidos, Europa, a gente até consiga entender um pouco, né, ou bastante, digamos, das razões, né, que levaram a candidatos como Trump, né, terem assumido a presidência. A gente teve a Le Pen na França, né, a gente tem agora governos conservadores na Itália, né, Polônia e etc., e basicamente a questão ali está muito relacionada à questão migratória. Sim. Né? Que a gente não tem. Né? A gente não sofre esse problema migratório que, como a União Europeia sofre, há anos, né? Há muitos anos, tá certo? E a gente também teve esse problema, dá para entender um pouco do problema dos Estados Unidos, também em parte relacionado à migração, mas certamente em menor escala do que a Europa, tá? A gente sabe que as pessoas que, em geral, vão para os Estados Unidos, elas vão aos Estados Unidos para trabalhar. Né? Até porque os Estados Unidos não oferecem um colchão social tão confortável como oferece a Europa. Sim. Então, o tipo de migração que, em geral, vai para os Estados Unidos não é a mesma migração que vai para a Europa. Então, eu diria que o problema da migração é muito mais forte na Europa e aí, agora, acelerado pela questão da Síria, tal, etc. Mas eu acho que o grande problema nos Estados Unidos foi certamente o comércio. Né? Acho que nem os economistas previam que o comércio ele ia atingir níveis, né, tão fortes, né, causados principalmente pela ascensão da China, né, no cenário internacional. Então os fluxos comerciais eles cresceram absurdamente. A década de 90, o comércio nacional crescia a taxas 3 vezes maiores do que a própria renda mundial. Então você teve muita intensificação do comércio, mas é importante que se diga também, né, que o grande vilão, digamos assim, da perda dos empregos industriais nos Estados Unidos não foi o comércio, foi o progresso tecnológico. Tá? Mas evidentemente que isso é muito difícil para as pessoas, né, para o senso comum, conseguir detectar essa diferença. Né? Então a gente consegue entender um pouco dessa movimentação. Aqui no Brasil, a gente está um pouco pegando carona nessa onda, mas esses dois grandes fatores, comércio e migração, certamente não fazem parte, né, do nosso universo aqui. Né? Aí a gente tem que fazer um esforço um pouco maior para entender essa movimentação, que aí vem a questão do machismo, aí vem a questão, né, contra o preconceito de gênero, né, e etc. Entendeu? Que aí perpassa a questão da segurança pública, isso sim é um fator crucial, e aí vem toda essa onda de radicalização do Bolsonaro, tal, etc., mas a gente tem que fazer essa diferenciação. Não é a mesma coisa do que está acontecendo nesse movimento lá fora. Parece, mas não é exatamente a mesma coisa. O nosso grande problema aqui, como os nossos internautas estão abordando, é a questão tarifária, tributária. Sim. Também. Né, Agora, você tem candidatos, outros candidatos, né, que, como o próprio Geraldo Alckmin, o próprio Meirelles,
a própria Marina, né, que é um pessoal que tem digamos assim, um assessoramento econômico de alta qualidade, né, e que certamente está atento para essa agenda de liberalização, entendeu? Então não é que o debate político está dominado por essa mentalidade. Você tem ali candidatos com chance, né? Digamos assim, tirando o Ciro Gomes e o Bolsonaro, os demais candidatos com chance, eles certamente estão atentos para essa agenda de modernização, de liberalização da economia brasileira. Entendi. Né? Entendi. Professor, você quer... Aí tem a questão da reforma tributária, né? Como isso afeta também a competitividade das empresas brasileiras? Não tenha dúvida. A questão tributária ela é importante, né? A gente tem problemas, inclusive, de taxação, né? De resíduos tributários nas exportações brasileiras. A indústria reclama com alguma razão, tá certo? A questão do reintegra, tal, etc. E a própria questão da complexidade tributária que onera, né, a produção nacional e, por consequência, também vai onerar a nossa competitividade lá fora, né? Agora, o que eu não coloco, né, é a priorização de reformas, né, como pré-condição para uma abertura comercial. Eu acho que essas duas agendas elas andam juntas, tá? Entendi. E no mundo inteiro funcionou assim. Então não tem por que ser diferente aqui no Brasil. Entendi. Professor, então, mais uma pergunta do Juan Carlos, que ele pergunta o seguinte: suponhamos que desapareçam 2 bilhões da Casa da Moeda Espanhola. Como isso poderia afetar a economia da União Europeia e suas consequências com acordos internacionais como o do Brasil e Espanha? A referência que ele está falando aqui é La Casa de Papel, Netflix. Eu também não entendi. Eu acho que eu não entendi, até porque o Brasil não negocia um acordo com a Espanha, né? Entendi. O Mercosul negocia um acordo com a União Europeia. Sim. Eu acho que não... Então, professor, a gente está meio no final da nossa entrevista, infelizmente. Eu queria encerrar com uma última pergunta, que é o seguinte, que é uma disputa meio latente, eu não sei se ela é genuína e real, entre Brasil e Argentina para ingressar dentro da OCDE. Inclusive, o Trump anunciou recentemente que apoia a candidatura da Argentina, né? E como é que esse movimento pode impactar, assim, a entrada do Brasil ou da Argentina pode fazer alguma diferença dentro desse cenário? Olha, a entrada do Brasil, tanto do Brasil quanto da Argentina na OCDE seria extremamente positiva para os dois países, né? Agora, como tudo é muito discricionário quando a gente fala dos Estados Unidos, porque a grande barreira hoje é os Estados Unidos, né? Quem freou, na verdade, a ascensão brasileira na OCDE, né, foi os Estados Unidos. E o Trump tem uma simpatia pelo Macri, né, e certamente a Argentina está na frente desse processo, né. O que vai acontecer com a economia brasileira certamente vai depender das eleições, né. Se a gente tiver um candidato, né, digamos, alinhado, né, com, digamos, a agenda da OCDE, certamente as nossas chances de ingresso serão bem maiores. É importante a gente frisar que a evidência empírica mostra isso. Países que adotam, que entram, né, que se inserem na OCDE, são países que recebem mais investimentos externos, tá? São países que conseguem melhorar, né, o seu quadro institucional, e com isso eles conseguem benefícios, né, em termos de produtividade. E também vale mencionar a relação dos próprios ganhos de comércio, uma agenda de liberação comercial atrelada, né, a uma adoção do marco institucional da OCDE potencializaria enormemente os benefícios da maior inserção internacional brasileira, né, não só sob o ponto de vista do comércio, como também sob o ponto de vista do investimento. Então, a entrada seria extremamente positiva para os dois países. Vamos torcer, então, né? Vamos torcer. E fazer a nossa parte também. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença, obrigado pela tua participação e eu queria agradecer também a participação dos internautas que nos acompanharam. Mais informações sobre a FGV é só acessar nosso portal www.fgv.br. Até a próxima e continuem conectados.